como eleitos de Deus, santos e queridos, reveste-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, reveste-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Porque toda vez que fala de amor e de caridade, é muito bacana, porque a gente vê um amor e caridade de forma universal, não um amor romântico, como a maioria de nós conhece. O tema de hoje é infecções fluídicas. Então, para a gente entender o que são essas infecções fluídicas, vamos voltar do início, né? O que seriam esses fluidos? Então, fluido é tudo aquilo que a gente... São os agentes transmissores de coisas boas e coisas ruins que estão dentro de nós. E esse fluido advém do fluido universal. E que, nas palavras de André Luiz, é o plasma divino. Ou ainda, por Kardec, é toda matéria elementar primitiva, de onde nós somos constituídos, da onde advém a nossa origem. Então, esse plasma divino envolto de uma inteligência ou da alma, cria os espíritos, esses seres simples e ignorantes, mas perfectíveis, como bem nos explica o Livro dos Espíritos de Kardec. Para quem ainda não teve curiosidade, as obras de Kardec, elas dão a base de toda a doutrina espírita, né? Ele codificou normas, explicações, de tudo que o mundo espiritual vai nos demonstrando pouco a pouco. As coisas que a gente não consegue explicar, certamente muitas coisas estarão no Livro dos Espíritos. Pois bem, infecção vai ser todo aquele organismo, aquele micro-organismo estranho no nosso organismo. Aquilo que causa estranheza, bactéria, parasitas, tudo que não faz parte da nossa constituição natural. Então, por aí a gente já tem uma base que infecções fluídicas vêm desses corpos, desses micro-organismos estranhos no nosso organismo espiritual, principalmente. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, através de André Luiz, tem um capítulo que dedica só a essa explicação. Lá dá-se o título de invasão microbiana. E eles questionam, né, se há essa invasão, se ela causa algum problema para o espírito e como que isso acontece. Então, André Luiz, que ele já passou um grande tempo em nosso lar, ele vai se dedicando a esse conhecimento, porque o trabalho dele, ao entendimento dele, era passar esse conhecimento para nós. Ele vai explicando que as depressões causadas por nós mesmos, a falta de higiene mental diária, ela nos coloca vulneráveis e susceptíveis a essas infecções fluídicas. E ele vai explicando que toda vez que eu deixo de fazer essa reforma, no final do dia, por exemplo, de avaliar o que estava de bom, o que estava de ruim, fazer esse filtro, fazer minhas preces, a gente fala, minha cabala de luz, de proteção, então eu estou me tornando um ponto vulnerável para que isso ocorra comigo. Porque os espíritos inferiores, eles sempre vão se aproximar da gente, alguns para pedir ajuda, sim, não são cobradores. A maioria dos espíritos inferiores que estão próximos de nós não são nossos desafetos. Eles se aproximam, muitas vezes, principalmente nós que estamos aqui trabalhando e desenvolvendo, como um pedido de ajuda, de auxílio, porque eles enxergam em nós pontos de luz. Mas eles não deixam de estar próximos de nós. E, involuntariamente, eles acabam nos causando algum tipo de desarmonia, desestabilidade, causada, sim, por nosso desequilíbrio emocional.
E tem também esses espíritos cobradores que têm a intenção de nos prejudicar. E como que eles vão fazer isso? Eles vão estar pegando as nossas fraquezas, as nossas deficiências da nossa natureza. E eles vão estar estimulando elas. Se eu sou uma pessoa predisposta à depressão, então ele vai instigar sentimentos em mim de que ninguém gosta de você, tudo que você faz é errado, ninguém te entende. Se eu sou uma pessoa materialista, ele vai sempre colocar em mim, o que você tem não está suficiente, trabalha para você adquirir mais, está te enganando, está te passando a perna, como falam. Então, fica de olho, não, essa vantagem é só hoje. Então, eles vão estimulando essa nossa natureza. Eles não colocam na gente nada que a gente não tenha. E a gente também não age sem a nossa consciência. Ainda que, influenciados por esses espíritos, nós estamos agindo de acordo com a nossa consciência, boa ou má. E eles também desestimulam as boas ações. Quando a gente tem vontade de fazer uma coisa muito boa, que a gente fica pensando, para quê? Que resultado que isso vai ter? Então, também há ali a influência desses espíritos. E a gente tem que pensar nisso. Que se uma coisa vai fazer bem para tanta gente, ainda que não haja o reconhecimento, façamos. Não deixamos de trabalhar isso em nós, essa caridade essencial, como nos fala Emmanuel, com o outro. Não só a caridade de estar aqui na casa espírita, trabalhando no atendimento fraterno, mas no dia a dia, de escutar alguém, de perguntar como que tá as coisas, de dar um abraço, de estar ali, de emanar boas energias. Toda vez que a gente pensa em alguém, pela física quântica, né, e também espiritualmente, em tese essa pessoa estaria pensando na gente. Então, às vezes, é uma forma que os nossos mentores têm de nos lembrar de fazer uma prece por aquela pessoa. Ou o mentor dela também está conversando com o nosso mentor para que, de alguma forma, nós possamos emanar essa energia. Carlos falou numa palestra há muito tempo, e eu achei muito interessante, que tem lógica, que toda vez que a gente cruza o caminho de alguma pessoa, de um paciente, de um médium, os mentores ficam amigos. Então, quando um ou outro precisa, então entre os mentores eles conversam ali para que haja esse auxílio. Então, os meus mentores são amigos de todos os mentores de vocês. Então, a gente tem essa ligação. Então, quando eu penso em alguém do desenvolvimento, de repente o mentor dele está falando para o meu, faz uma prece para essa pessoa agora. Então, vamos levar em consideração, porque os espíritos bons e maus, eles influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Às vezes você acha que você tem uma atitude que ela é só a sua, não, mas tem milhares de espíritos ali esperando o resultado daquela ação, boa ou ruim. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade, muito ansioso, muito angustiado, mas você tem um minuto que você para e você pensa, é aquele minuto de calmaria do teu espírito que o seu mentor consegue falar, não, faz desse jeito que vai dar certo. E aí vem aquela, nossa, por que eu não faço assim? Aqueles estalos. Então, são os nossos mentores trabalhando com a gente. Ou ideias fixas também que nós temos, também são espíritos que estão a todo tempo nos acompanhando. Então, essa influência é maior do que a gente pode imaginar. Quando nós não cuidamos do nosso espírito pela proteção, pela mente elevada, pelos bons pensamentos, as boas atitudes, nós causamos uma ruptura da nossa harmonia, desse campo harmônico. Então, é nesse momento que os espíritos se aproveitam para se aproximar e aumentar essa desarmonia, e isso deixados por nós mesmos. Porque quando você está com raiva, quando você está ansioso, é muito difícil que você consiga parar e pensar, isso está errado. Você primeiro vai viver aquela raiva naquele momento, vai viver aquela ansiedade. Aí depois de muito tempo, que já aconteceu um monte de coisa, que já desencadeou um monte de ações, é que você vai pensar, nossa, de repente eu estava obsediado naquele momento. De repente eu estava sendo influenciado por um espírito. Então, nessas horas, o silêncio é muito importante. Porque se você não vai falar nada de proveitoso,
pelo menos você não vai desarmonizar ninguém. Então, calar. Na dúvida, cala. Na dúvida, se coloque no lugar do outro. Se aquilo que você está fazendo para outra pessoa fosse feito por você, qual seria o seu sentimento em relação àquilo? Então, quando a gente faz esse exame de consciência, fica mais fácil de fazer a nossa proteção, porque a gente consegue identificar, a partir de um determinado momento, tudo que não é da gente. Tudo que é sugestão. E você vai eliminando. Não, eu não vou fazer isso porque não está certo. E um quadro constante dessa ruptura de harmonia, ou seja, dessa desarmonização do seu corpo espiritual, ela vai dando acesso para esses espíritos, e aí acontece essa invasão nas suas células espirituais. E como que isso vai refletir no nosso corpo físico? Através de doenças. O câncer, por exemplo. O câncer, ele tem o princípio, a origem, no campo espiritual. Então, ela vem dessa desarmonização dessas células espirituais, que aceleram elas de forma desordenada e vão refletindo no nosso corpo físico e causando essa doença. E aí, vem das mais variadas formas. Por isso que acontece, né, como muitos gostam de falar, os milagres. Tal pessoa se curou, era maligno, era isso, mas ela conseguiu se curar. Porque ela conseguiu entender a origem da doença, que era espiritual. Ainda que ela não seja espírita, mas ela mudou a frequência do pensamento dela. De alguma forma, aquela doença fez com que ela se revesse no mundo, as suas atitudes, o que ela estava fazendo, o que ela estava deixando para as pessoas que ficariam. Então, ela muda de atitude. Como há pessoas que têm um câncer considerado mais simples e acabam desencarnando, porque ficam tristes demais, se revoltam demais. Então, elas dão mais vazão para que mais espíritos continuem nessa aceleração dessas células de forma desordenada. Isso tudo no campo espiritual, refletindo para o campo físico. Grande parte das doenças que existem, elas são doenças que a gente fala em plataformas secundárias. Elas começaram no campo espiritual. Lepra, tumores, tuberculose, são doenças que, via de regra, elas começaram no mundo espiritual e vieram refletindo para o mundo físico. No livro tem uma parte que fala o seguinte, que desarticulado, pois, o trabalho sinergético das células, nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nesta doença imprime acelerado ritmo de crescimento e certos agrupamentos celulares. Então, o que ele está falando? Manteve a frequência? Não fez a higiene? Não trabalhou para combater as más energias que estão em você? Então, elas vão evoluindo de alguma forma para essas doenças. E de uma coisa vem outra, né? Tem gente que fala, nossa, eu vivo doente. Eu descobri que estava com uma coisa, eu descobri outra. Então, nesse sentido, porque seu corpo espiritual já está tão atingido pela frequência, pelo padrão que você está vivendo, que isso já está refletindo de uma forma muito intensa no seu corpo físico. As doenças, via de regra, elas têm sempre esse princípio. É lógico que quando nós fazemos a nossa programação kármica, em algum momento da nossa vida, a gente falou, nesse momento eu vou passar por determinada dificuldade, isso pode ser também uma doença, para que eu consiga resgatar essa situação na minha vida. Como, por exemplo, o caso de ficar paralítico, de perder a visão, perder sentidos. Então, isso não vem como uma punição, vem como uma forma de aprendizado e de educação do espírito. Qual é a melhor forma da gente purificar o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual? É passando por essas provas no campo terreno. É passando pelas dificuldades. Aí a gente vai valorizando, a gente vai entendendo a importância de cada situação na nossa vida. E isso vai trazendo a nossa evolução moral e intelectual, que as duas caminham juntas. Analisando um dos textos de Kardec, eu cheguei à conclusão que quando você evolui moral e não evolui intelectualmente, você não tem subsídio para alcançar outros planos mentais, porque você não conhece.
A espiritualidade está tentando te levar ali para um mundo melhor, para uma dimensão superior, mas você não tem conhecimento sobre essa dimensão, então você não consegue acessar ela. Então, estudar sobre os mundos espirituais, sobre a nossa espiritualização é importante. Em contrapartida, a evolução intelectual sem moralidade leva à perversidade. Uma pessoa muito inteligente, que não desenvolve suas capacidades morais, ela se permite tudo, porque ela é inteligente. Ela acha que ela pode fazer tudo porque ela conhece. Então, ambas as evoluções, elas caminham juntas e elas precisam chegar juntas, porque lá no final da nossa trajetória, como espírito perfeito, como espírito puro, nós teremos que conhecer a tudo. Então, por isso que em cada vida, uma profissão, cada vida, determinado grupo de espíritos e evoluindo. E aí, no livro ainda continua, é um capítulo muito bacana, quem tiver interesse ler, porque vale a pena. Ele fala quais são as formas mais eficazes, né, da gente combater isso. O amor ao próximo, o trabalho em benefício do outro. Toda vez que a gente ampara o nosso próximo, que a gente faz alguma coisa por alguém, isso de forma desinteressada, tá? Sem esperar nada em troca, a gente traz a nossa autoiluminação. Nós criamos pontos de luz no nosso espírito que refletem para o mundo espiritual e para essas pessoas que nos rodeiam. Então, toda vez que a gente vai trabalhando isso e vai se iluminando com auxílio ao próximo, nós vamos eliminando, como o Celso fala, essas nódias, né, esses pontos negros no nosso espírito, que são causados por essa desarmonia. Então, nos iluminando, nós vamos queimando. Você imagina que há uma luz queimando pontos negros mesmo, porque é assim que funciona. Nós vamos queimando esses pontos e vamos purificando o nosso ser espiritual. Então, esse trabalho, esse contato com o próximo é muito importante. Nós temos os nossos reajustes no dia a dia e, no caso nosso, nós temos o trabalho mediúnico, que é esse trabalho de caridade que a gente está aqui, espera-se, né? Sempre para auxiliar o outro, sem esperar um reconhecimento da espiritualidade, ou sem esperar um reconhecimento do paciente. E que bom que estamos aqui. Porque eu não sei o que cada um de nós fizemos em outra vida, e graças a Deus que não sabemos, porque isso causaria muita culpa na maioria de nós. Mas eu sei que com o trabalho espiritual e com esse contato direto com a espiritualidade, direto no sentido de a gente sabe a diferença que tem de estar aqui dentro e de estar lá fora. O campo energético é diferente. Então, a gente tem como acelerar esse processo. Quantas vezes você está num trabalho e, de repente, um desafeto espiritual que te acompanha há muito tempo está te observando. Porque os mentores dele estão falando, olha, ele mudou, não precisa cobrar dele mais, não. Ele não é aquela pessoa que te fez mal. E aí esse espírito verifica em nós um amor tão grande, uma caridade pelo outro que a gente não conhece, porque nos trabalhos espirituais a gente não sabe os espíritos que estão sendo socorridos, que estão recebendo auxílio. Então ele verifica que não tem por que ele cobrar da gente, porque houve uma mudança. Então ele se entrega espiritualmente para o caminho de evolução dele, e ele naquele momento, ele decide que não mais irá atrás de nós. Isso é uma vitória espiritual muito grande, mas é uma coisa que depende de nós, não só do trabalho. Óbvio que o trabalho espiritual ajuda muito, porque vai trazendo essa consciência. Mas lá fora também, de alguma forma, e aliás, sempre, né? Isso vai estar bem claro para esses espíritos que nos acompanham. Até para nós mesmos, sem culpa. Erramos hoje, ou vou me avaliar, não quero mais cometer esse erro. Sem culpa. Todo mundo erra todo instante. Uma simples coisa que você acha que não incomoda o outro, está incomodando, que para você é simples. Mas a intenção também conta. Quando você não tem intenção de magoar o outro, tem consciência de que aquilo não, de certa forma, não o faria, então isso está sendo levado em consideração pela espiritualidade também. Então, esses exercícios de simplicidade, humildade, fraternidade e amor universal.
Amor de ter nossos espíritos amigos como nossos irmãos mais velhos, né? Nossos mentores nada são do que nossos irmãos mais velhos que chegaram um pouquinho antes e aprenderam a primeira lição. E os espíritos inferiores são nossos irmãos mais novos, que nós vamos dar a mão e vamos falar com ele, não, vamos seguir nessa caminhada que vai dar tudo certo. Então, essa grandiosa família universal que se faz. Ter o cuidado com essa desarmonia espiritual, com essa ruptura causada pelo nosso desequilíbrio. E quando a gente consegue fazer esse exercício, a gente consegue levar isso para a nossa vida como algo cotidiano, que a gente nem percebe. Uma pessoa te ofende, você não se sente mais ofendido. Você pensa, ela não entende hoje, vai entender amanhã. Fazer esse exercício com o outro. Nesse momento, antes de finalizar, eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Eu vou fazer a leitura de um trecho de um livro Vinha de Luz, um texto de título Com Amor, de Emmanuel. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção em si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária. No capítulo da resistência, entretanto, sobre tudo isso está indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime, a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Que essas palavras possam entrar no coração de vocês como uma forma de prece sincera e de desejo do nosso espírito. E que essa invasão microbiana, né, como é falado no tema, não ocorra com a gente, porque o nosso amor seja tão forte que ele dissipe todas essas energias que, de alguma forma, tentam se aproximar de nós. E só a energia do amor é capaz de fazer isso.